Señor, te damos muchas gracias por Fabián, gracias por su corazón, por lo que tú has puesto en su corazón y tú traes para nosotros a través de ella, Señor. Usa su boca como instrumento, sus manos como guía y su mente con sabiduría para enseñarnos tu palabra, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Prepara nuestro corazón para recibir con humildad lo que tienes para nosotros. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo que tu Espíritu está en ella como está en nosotros. Amén. Amém. Amém. Obrigado. Tá. Aleluia. Eita, vai lá, Guilherme. Esse negócio vai funcionar. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Com muita gratidão no coração que eu tô aqui nessa noite trazendo essa palavra. Eu sei para mim como é difícil, porque eu tô tremendo. Toda vez que eu pego no microfone para levar a palavra do Senhor, aqui não tem um púlpito, mas quando a gente sobe no altar, a gente sobe com muito temor a Deus, porque eu não estou falando de mim, mas falando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, não é uma única pessoa, são muitas pessoas que são influenciadas por aqueles que sobem no altar de Deus para falar da palavra. E como o menino Lucas, à tarde, falou, como é importante você falar a verdade. Porque você acaba influenciando pessoas a pecar, a errar, se você não falar a verdade. E ao invés de você botar no céu, você faz ela estar mais longe do céu do que ele já estava, ouvindo a palavra errada. Amém? Então, eu fiquei observando, e quando o pastor Osmar fugiu, me chamou para trazer a palavra, e eu comecei a orar e pedir para Deus que palavra trazer, qual o tema trazer, porque estava livre, E aí Deus colocou no meu coração sobre o meu testemunho. Há algumas coisas que Deus fez na minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. E hoje de tarde, hoje de manhã, vocês estavam fazendo o que ali? Isso aí, panorama bíblico, Falando o que era antes de Cristo e depois de Cristo. Então nós temos também na nossa vida o antes e o depois. E eu quero que vocês abram comigo, para começar lendo a palavra, em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Amém? Jeremias 1, 5. Fala assim, Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor, Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas que sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Te escolheu o Senhor por sua mão, e tocou na boca e disse o Senhor, eis que te ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruir, para anunciares e também para edificar e para plantares. Amém? Então, eu recebi essa palavra há um tempo e eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer fazer?
Então eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu não era evangélica, não era cristã, era católica e frequentava a igreja todos os domingos, bonitinho, dormia de manhã, e a gente tinha que ir lá na frente, ler aquele papel todo que eles entregavam para a gente ali, e eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não me sinto num lugar apropriado. E eu ficava me questionando muitas vezes, muitas vezes eu morava no interior, tinha que passar por uma ponte, e eu não sentia um sentido na minha vida. Tentei muitas vezes até me jogar daquela ponte, porque eu achava que eu não tinha a necessidade de viver, porque eu não tinha sentido. E passando o tempo, foram muitas lutas, muitas coisas dentro da gente. E eu vejo assim que a adolescência é difícil. Quando a gente entra nesse período, a gente fica com muitas confusões, muitas dúvidas do que vamos fazer, ou do que vamos ser, e a gente fica se questionando. Mas Deus, Ele diz aqui que antes mesmo de nós sermos criados no ventre de nossas mães, Ele já tinha um plano, Ele já tinha um projeto, Ele já tinha um sonho decretado nas nossas vidas, só a gente não estava ainda entendendo. Quem aqui é crente, conheceu Jesus desde o ventre, nasceu num lar evangélico? Quase todos, né? Poucos é que não estavam desde a sua infância na igreja. Então vocês têm um grande privilégio, porque vocês já conhecem o Senhor. Desde que você estava lá no ventre da sua mãe, eu tenho certeza que sua mãe e seu pai profetizavam sobre a sua vida. Muitos que não conhecem Jesus, talvez, que não conheciam Jesus, os pais não conheciam, né? Passaram ali por uma rejeição, por não desejar aquela criança totalmente. Talvez isso também levou a muitas coisas, talvez isso levou na minha vida tantas coisas que eu passei ali. Minha mãe disse que a pior gravidez foi a minha. Eu falei, desde o ventre eu te incomodava, agora eu incomodo o inferno. Glória a Deus por isso. Então, antes que mesmo a gente conhecesse ao Senhor, Ele já planejou toda a nossa vida, toda a nossa história. Porque a gente lê aqui, Ele diz, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Ele sabia qual ia ser o teu nome. Ele já sonhou com você, Ele já planejou você, Ele já planejou toda a tua história. Nós só estamos aqui realizando aquilo que Deus já planejou para mim e para você. Mas como assim? Eu só estou fazendo aquilo que Deus mandou? Muitas vezes a gente está assim, ó, meio para cá, meio para lá. Mas tudo é planos de Deus para as nossas vidas. Então, assim, Deus, Ele te escolheu antes de tudo. Deus já sonhou com você, Ele já preparou tudo. E você não é um fruto do acaso. Você não veio ao mundo sem um sentido ou sem um significado. Tudo tem um plano de Deus. Tudo o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E antes mesmo de nosso nascimento, Ele já tinha projetado, como a gente leu aqui, ó. Desde o ventre, Ele nos escolheu para ser o quê? Profetas. Profeta de nações. Quando nós mudamos o nosso coração, quando nós mudamos a nossa vida, que realmente entendemos a palavra do Senhor, entendemos aquilo que o Senhor fez na nossa vida, a gente não vive mais da mesma forma. Então, a minha vida na infância, antes de conhecer o Senhor, era sem entendimento, querendo me suicidar o tempo todo. Eu achava que ninguém me amava, que ninguém se importava. Mas tinha um ser que toda vez que eu subia naquela ponte para me jogar, alguém me puxava. E eu estava sozinha, aos meus olhos. Mas os anjos do Senhor já estavam ali guardando e fazendo aquilo que Deus já tinha sonhado a meu respeito. Você não pode fazer isso. Aí, passando os tempos, eu conheci o Senhor Jesus, me batizei e aí eu comecei a entender qual era o papel. Não era simplesmente só aquilo que Deus tinha para mim. Tinha um Deus além daquilo que os meus olhos estavam vendo naqueles dias. E foi passando, apesar de estar dentro da igreja, apesar de muitas vezes servir a igreja, mas ainda com muitas coisas que ainda não tinha sido transformado, como foi ministrado
hoje de manhã pelo ego, hoje de tarde, que o Lucas falou, de estar fazendo muitas coisas, mas ainda não conhecer verdadeiramente. Não adianta você conhecer a palavra de Deus, ter ela na ponta da língua, se ele ainda não mudou o teu coração, você ainda continua com as mesmas práticas. E eu vivia com as mesmas práticas, eu estava dentro da igreja, eu achava que ninguém se importava comigo da mesma maneira. E foram anos assim, aonde chegou um ponto eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Aonde eu cheguei e disse, Senhor, eu preciso ser diferente. Aonde eu entendi que o Senhor me separou para um propósito. Qual é esse propósito? Muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende. E a gente vem para uma escola transformando, para ser transformado por Deus e entender aquilo que Deus realmente quer nas nossas vidas. Na nossa época, a gente sempre fala com jovens, a gente não tinha isso que vocês têm em escolas, é que pessoas que param para te ouvir, que te aconselham, a gente se deu muito com a cara na parede. A gente errou muito na nossa adolescência, porque não tínhamos ninguém para nos ensinar. Mas hoje nós temos pessoas que estão capacitadas, que já passaram pelo que vocês estão passando hoje, que podem instruir. Parem e ouvem, principalmente muitos de vocês que já são os pais desde a infância, eles já passaram por isso, eles conhecem a palavra, eles vão ser muito bons para instruir. Mas se o teu pai e tua mãe não são, procure quem pode te instruir. Porque é importante a gente andar dentro do propósito de Deus. Deus, ele nos separou para ser luz no meio das trevas. E qual é a luz que você está refletindo lá fora? Será que é a luz de Cristo ou ainda continua sendo a sua própria luz? Nós precisamos refletir a luz de Cristo, a imagem de Cristo. Nós precisamos influenciar e não ser influenciado. Nós estamos numa rodinha conversando com pessoas, e muitas vezes a gente vai na onda, junto com eles. Muitas vezes a gente ouve uma pessoa falando e a gente vai com ela. A palavra do Senhor diz, né, lá em Salmos 1, que não devemos sentar à roda do escarnecedor. Não quer dizer que você não precisa sentar junto com seus amigos, é não entrar na conversa que eles estão tendo. Mas você influenciar eles ter uma conversa diferenciada. Que eles venham a querer ter o que você tem e não você querer ter o que ele tem. Essa é a diferença. Estava comentando com as meninas ali à tarde, nós precisamos ser a diferença. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias nós precisamos ser aquele que é diferente ou nós seremos iguais a todo mundo. As pessoas precisam olhar para a gente e ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nós não podemos mais ser iguais. Então aqui quando ele fala que nós somos separados por um propósito, ele nos separou para que esse propósito se cumpra. O propósito meu e teu não, o propósito dele. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na minha e na tua vida. E esse propósito precisa vir acontecer. Você querendo ou não. Você fugindo ou não. Muitas vezes nós fugimos quando Deus fala, vem ler a palavra, e fala, no primeiro eu vou fazer tal coisa. Vai falar com o fulano, não, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu sou tímida. E a gente deixa de fazer aquele propósito ao qual nós fomos chamados para fazer. E aí ele diz, nós precisamos ser bênção aonde nós estivermos, no meio da nossa família. Quantos da sua família que talvez ainda não conheça o Senhor? E você precisa conhecer. Ensinar isso que você já conhece. Esse ano, por muitos anos, eu sempre dizia não para minha família. Porque 1º de janeiro eles sempre fazem a reunião da família. E do lado do meu pai, os únicos evangélicos, os únicos que servem ao Senhor, é eu e mais 2 irmãs, minhas 2 irmãs. E aí toda vez eles nos convidavam e eu dizia, não dá, tinha outra coisa. E eu falei, esse ano, Deus colocou no meu coração que era para estar lá no meio deles. Para fazer a diferença. Não para me igualar a eles, mas para eles olharem para mim e verem a diferença. Para eles olharem para mim e verem Cristo refletindo na minha vida. Nós precisamos fazer a diferença no meio da nossa parentela. Então também no nosso trabalho. Se todo mundo está indo para um lado, será que eu tenho que ir na mesma direção?
Não preciso ir na mesma direção, eu preciso ir na direção de Cristo. Eu preciso ter a palavra dentro de mim para não ser influenciado por eles a fazer coisas erradas. Olha só lá em 1 Pedro 2, no versículo 9, diz assim, ó: mas vós sois geração eleita. Se nós já fomos eleitos pelo Senhor, separados pelo Senhor, sacerdote real, a nação santa, será que a gente consegue se igualar a eles? Se realmente Deus fez tudo isso dentro de você, você consegue andar como todo mundo está andando? Deixa eu acabar aqui. Nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você foi transformado, literalmente, completamente, você não consegue viver em qualquer ambiente. Você não se sente bem em qualquer ambiente. Há uns 2 anos atrás, eu fui chamada para participar de um evento que teria ali uma inauguração de uma sala. E a líder lá queria que eu orasse, abençoando aquele novo momento da sala dela. Só que quando eu cheguei lá, meu coração ficou aflito, ficou agitado, porque a música não era o que é o ambiente ao qual eu estou acostumada. É a adoração, é servir ao Senhor. Olhava para as pessoas com taças de champanhe, bebendo. E as roupas, nem se fala, eu não sabia se elas estavam vestidas ou elas não estavam. Literalmente. E aquilo começou a gerar dentro de mim uma inquietação. Então, quando a gente é essa geração eleita, esse sacerdote real, a gente tem esse entendimento, não é qualquer lugar, não é qualquer ambiente que vai e você vai se sentir bem. Se você começar a se sentir incomodado, vai embora. Porque é o Espírito Santo mostrando para você que esse lugar não te pertence mais. Que não é mais o teu lugar. E aquilo começou a me incomodar. E eu cheguei para a líder, eu falei assim, vai começar logo, a gente pode fazer a oração. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não quero ser mal educada, não quero ser grosseira, mas não consigo ficar nesse ambiente, porque isso não faz mais parte de mim. Então você não consegue. E aquilo, cara, eu tinha vontade de chorar quando eu comecei a olhar, porque tinha pessoas ali que eram crentes, que eram cristãos, que estavam em outras igrejas, não na minha, mas em outras denominações, e estavam ali iguais, no mesmo nível. E eu comecei a olhar e aquilo começou a me incomodar. E eu falei, Deus, eu não quero ficar aqui, porque eu não posso me igualar. E aí ela chamou, todo mundo começou, aí ela fez lá, chamou, eu orei, liberei a palavra que tinha que liberar, e eu falei para ela, obrigado, que Deus te abençoe, até a próxima, estou indo. Ela, mas fica mais um pouco. Eu falei, não, eu preciso ir. E eu precisava ir para casa, orar, buscar o Senhor para limpar a minha cabeça de tudo aquilo que estava acontecendo lá, porque quando os nossos olhos vêm, o inimigo ele coloca aqui, ó, campo de batalha, mente. Entra pelos olhos, vai para a mente, não deixa descer para o coração, porque se entrar para o coração, você peca. Então a sua mente é o campo de batalha do inimigo, você precisa saber lutar aqui, antes que chegue aqui o pecado. Então, leve a sua mente cativa à obediência à palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. Os céus têm um plano maior do que o meu e o seu. Tem vezes que a gente programa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas Deus tem algo muito melhor para nós. Ele tem sonhos que nós não imaginamos. Eu nunca planejei ser pastora. Nunca imaginei fazer a obra, porque eu era o quê? Católica. Nunca imaginei, porque padre tem que passar por toda aquela sabatina, aquela coisa toda. Para ser padre tem que estar sozinho, mulher não tem esse negócio.
Pode ser freira, mas padre não, né? Eu nunca imaginei estar aqui, eu nunca projetei isso, nunca sonhei isso. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul em 2013, tinha um pastor ali que nos recebeu, que nós começamos a trabalhar com ele, a ajudar ali no ministério. Ele começou a me chamar de pastor e eu ficava furiosa. Eu dizia, eu não sou pastora, não me chama de pastora, que eu não quero esse negócio. Ele falou, você não quer, mas os céus já decretou. Eu falei, os céus coisa nenhuma, eu não quero nada desse negócio. E eu ficava brava, pergunto pro Guilherme. E ele dizia, você pode até fugir, mas o Senhor já decretou e você é. E passou um ano e ele ali declarando e fazendo todos os irmãos da igreja me chamar de pastor e eu ficava furiosa. Mas os céus têm planos que você talvez não esteja vendo ainda, mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que ele vai trazer à existência aquilo que ele já decretou sobre a sua vida. Olha só, em Efésios 3:20, eu gosto de passear na Bíblia, viu, gente? Então vamos estudar. 3:20 diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o quê? O poder dele que opera em nós. Ele tem poder para mudar a sua vida. Eu estava falando para as meninas, eu tinha muita dificuldade de falar em público. Eu comentei de tarde ali, falei hoje de manhã também, eu tremia, eu suava, a garganta secava, o coração acelerava, a sensação era de desmaio. Eu estava falando para eles, eu estava assim ali sentada, desesperada. E um dia eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu preciso mudar isso, porque o pastor daquela igreja vivia querendo me colocar para pregar. E ele falava, e você tem que subir, você tem que fazer isso, eu não quero, eu não quero, não quero. E um dia pode até ser algo que é do cotidiano. Eu estava ali na casa do meu pai estava assistindo um programa de televisão, e nesse programa de televisão tinha uma psicóloga falando que nós devemos cuidar das crianças, porque a gente perceber que ela tem dificuldade de timidez, vergonha, a gente precisa colocá-la naquela situação a qual ela tem vergonha. Se ela tem vergonha de estar no meio de pessoas, você tem que fazer ela estar no meio de pessoas, porque ela cresça e não passe por essas dificuldades. E ela falou, quando você já é adulta? Aí eu fui prestar atenção, eu sou adulta já, e eu tinha muita vergonha. Para mim, estar segurando o microfone estaria assim, ó. Eu não conseguia falar. Desse jeito. E aí, eu comecei a prestar atenção naquela psicóloga. E ela falou que eu precisava me colocar naquela situação. O dia que o pastor veio e falou para mim que era me trazer a palavra sobre família no domingo de noite, eu falei, amém, eu vou. Preciso me colocar na situação a qual eu tenho medo, que eu tenho vergonha, que eu sou tímida, que eu tenho dificuldade. E aí eu peguei e preparei lá, assim, 50 folhas. Vai ficar top esse negócio. E na frente do espelho, falando comigo mesma, fazendo jeitinho que a psicóloga falou. Quando chegou no culto, não deu 5 minutos. Eu já tinha falado tudo. Tudo. E aí eu, com a garganta seca, a mão trêmula, eu só olhei e disse, pastor Guilherme, continua, porque eu não sei mais o que falar. Mas eu falei que eu tinha para falar e pronto. E aí o que eu comecei a fazer? Me colocar nessa situação. Hoje eu não tenho dificuldade de falar. Mas eu fico nervosa, na verdade, não pelo medo, mas pelo temor de estar trazendo algo que possa ser meu e não de Deus. Porque não adianta eu vir aqui trazer algo que não vai transformar a sua vida. E trazer algo que não vai fazer mudança em ninguém. Um de vocês ouvir essa palavra e deixar Deus mudar a tua vida, a gente já conquistou muito. Porque uma pessoa para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então vale a pena. Nem que seja por um de vocês, vale a pena. E aí ali eu me botei nessa situação e aprendi que o poder de Deus que opera em mim faz eu fazer coisas que eu mesma não consigo. Porque não é por nós, é Ele e por Ele que são todas as coisas. É Ele que faz. Então toda vez que eu vou subir, eu falo, Senhor, me dá a unção do profeta. Que o profeta fala e vai embora, não está nem aí para vocês. Vocês ficam aí meditando depois. Me dá essa unção, ele não tem ousadia.
Ele não fica tímido para falar. E isso foi o pastor Bratan que me ensinou. Porque eu tinha medo, eu tinha dificuldade e me enrolava todinha. E hoje, quando eu subo, até eu chegar aqui, eu fico agitada, né? A carne quer gritar. Mas o Espírito, ele acalma. O Espírito nos coloca no centro da vontade de Deus. E a gente faz aquilo que Deus aprova. Então, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante daquilo que nós pedimos, pensamos, ele pode fazer, porque é o poder dele que é operado em nossas vidas. Então, acontece quando nós abrimos o nosso coração. Então, por isso nós precisamos, quando ele está à porta, a palavra do Senhor diz que ele está à porta, batendo na porta do nosso coração, e nós precisamos o quê? Abrir essa porta. Precisa abrir o nosso coração para o Senhor entrar. Quantos anos eu servi ao Senhor, desde 97 até 2013, aonde, vivendo dentro da igreja, servindo dentro da igreja, mas eu ainda não tinha aberto o meu coração para viver o propósito de Deus. 2014 é onde Deus realmente veio e trouxe o ministério sobre a minha vida, o ministério apostólico, o ministério pastoral, aonde ali a gente cuida de vidas, ouve, aconselha, ora, jejua, não dorme, muita coisa. Mas tudo isso, tem vezes que a gente fica meio cansado, e eu falo, Deus, mas vale a pena quando eu vejo chegar e testemunhar, pastor, obrigado pela oração, porque deu certo. Isso nos traz um gás, que vocês não têm noção. Então, quando você for falar com alguém, testemunhar a sua vida, porque não é testemunhar coisas de outras pessoas, é testemunhar a sua história. Por isso que hoje eu quis trazer a minha história, porque a tua história tem grande poder para mudar outras vidas, que elas também terão histórias para contar para outras pessoas que também mudarão essa história através da vida de Jesus. Então nós precisamos sim abrir a nossa boca, nós precisamos sim deixar o Senhor usar as nossas vidas. Outro tópico que eu botei aqui é: obstáculos não anulam a escolha de Deus em você. Porque obstáculos nós vamos ter, lutas nós vamos ter, dificuldades nós vamos ter. A própria palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas muitas vezes a gente coloca obstáculos para viver o propósito de Deus. Eu vejo ali, por exemplo, na vida de Esther, ela foi colocada no palácio sem propósito? Não. Ela tinha um propósito para o tempo oportuno. No momento certo, ela foi levantada para interceder por um povo, o seu povo. E nós lemos ali, né, em Jeremias. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Jeremias 1, ele diz aqui, ó. Mas o Senhor te disse: não digas que é uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Há um tempo oportuno. Vai haver um momento onde você precisa se levantar. E hoje é um dia que você precisa se levantar. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. Talvez até aqui você viveu como todo mundo, como igual a todos. Mas nós precisamos mudar a nossa história, para que nós possamos ser testemunho para mudar outras histórias. Então, existe sim obstáculos, mas eles não anulam quem nós somos em Deus. Romanos 8, 28. Tudo, quem sabe Romanos 8, 28? Tudo coopera. Tudo.
Então, as situações difíceis do nosso dia a dia também está cooperando para algo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Eu passei por uma situação em 2013, onde eu tive um aborto. Até esse momento, eu vivia do meu jeito, da força do meu braço. Mas quando passei por esse momento, eu falei, Deus, por que tudo isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? E Deus me deu esse versículo. Tudo coopera para aquele que ama a Deus segundo o seu propósito. O propósito não é o meu, é o dele. Ele tem um propósito. E eu falei, Deus, então o que o Senhor tem? Aí Deus falou assim, entrega. Eu falei, entrega o quê? Entrega tudo. Foi aonde eu entreguei o meu emprego, aonde eu entreguei tudo aquilo que me tirava muitas vezes da presença do Senhor. Eu disse, Senhor, eu entrego. Foi aonde Deus me tirou de Brasília, me trouxe de volta para o Rio Grande do Sul, tratou na minha vida a dependência dele, porque eu trabalhava e eu tinha muitos salários. Muitos assim, vamos ver, uns 7, 8 salários talvez. E aí eu vim para o Rio Grande do Sul sem nenhum salário. Nem eu e nem o pastor Guilherme. Nós viemos, fomos trabalhar numa igreja onde a gente ganhava R$50 por semana. Para nós vivermos em 3 pessoas. Mal abastecia o carro porque a gente tinha que estar na igreja todo dia, a 1h da tarde, e não tinha hora de voltar para casa, atendendo pessoas. Tinha vezes que eu abria a geladeira e eu dizia, Jesus, cadê? O pastor Guilherme disse que tinha uma palavra, que o corvo ia nos alimentar, e eu dizia, cadê o corvo? Está atrasado, o almoço não está pronto, o menino precisa ir para a escola. A gente orava de manhã para Deus trazer o almoço. Orava no almoço para Deus trazer a janta. Orava na janta para que quando amanhecesse o dia nós tivéssemos o que comer. E Deus nunca nos deixou sem o pão. Nunca nos deixou sem o alimento sobre nossa mesa. Por quê? Porque nós somos fiéis à palavra do Senhor. Viver a palavra do Senhor pode ter obstáculos. Pode ter obstáculos, mas ela não anula aquilo que Deus quer da sua vida. Ele não anula o propósito de Deus na sua vida. Tudo vai cooperar. Hoje nós conseguimos viver da dependência do Senhor. Chorei muito naquela época. Hoje eu consigo entender tudo que o Senhor fez daquele tempo até aqui. 2014, 2013 é onde eu entreguei tudo para Deus. Falei, Deus, eu abro mão de tudo. Todas as minhas convicções, todo o meu entendimento para viver o teu. E eu vou dizer para vocês, eu não me arrependo. Não me arrependo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. E esse versículo de Romanos 8:28 é o versículo que eu tomei para a minha vida. Independente se a situação é boa ou se ela é ruim, está cooperando para algo que Deus tem, o propósito que Deus tem na minha vida. Então você foi escolhido, você foi separado para ter esse propósito de Deus. Então não espere mais tempo. Muitas vezes eu olho para trás e digo, por que eu não fiz isso antes? Por que eu tentei fazer da minha forma até ali? Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Quantos anos eu conheci Jesus em 97, e aonde eu fui abrir mão do meu eu, do meu ego, do meu egoísmo, do meu orgulho em 2013. Quantos anos depois? E eu não consegui viver o que eu vivo hoje. Eu tinha tudo. Hoje eu tenho além do tudo, que é Deus. É muito melhor do que tudo que eu tinha lá. Então hoje eu glorifico ao Senhor, porque Deus, Ele continua sendo o centro da minha vida. Não muda. Lá em casa pode estar caindo o mundo lá fora. Mas a paz que excede todo entendimento, ela não é aqui fora. Ela é aqui dentro. Ela precisa estar dentro de você. Ela precisa estar dentro de você. Você precisa verdadeiramente conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Quando você conhece a Cristo, você não consegue mais viver em qualquer lugar. Você quer estar com Ele o tempo todo. Você quer ouvir Ele o tempo todo. Você quer estar com Ele o tempo todo. É diferente. Servir ao Senhor de verdade. A gente abre mão de tantas coisas e não faz falta, porque o Senhor nos completa. Ele é o tudo nas nossas vidas. Então, uma outra coisa, Deus, Ele tem um plano, mas Ele precisa que você faça o quê?
Diga sim. Você quer dizer sim nessa noite? Olha só, em Isaías 6, os pastores devem saber, que está escrito em Isaías 6, ou alguém mais sabe o que está escrito em Isaías 6. Em Isaías 6, aonde ali ele é confrontado, né, pela presença do Senhor. Isaías é confrontado pela presença do Senhor. Ele diz, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar e com uma tenaz. E com ela tocou em minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi purificado. E olha o que diz no versículo 8, depois disso ouvi uma voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje vocês estão ouvindo uma palavra, que Deus tem um plano, que Deus te escolheu para um propósito. Você está disponível para dizer, Senhor, eu sou pecador. Eu realmente faço coisas erradas, mas eu não quero mais, Senhor. Eu quero abrir mão dessa vida para viver a vida que Cristo tem para mim. E viver realmente os propósitos de Deus. Então, você vai ter que fazer que nem Isaías. Dizer, ai de mim, que sou de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. Nós precisamos ser radicais. A palavra do Senhor diz que se algo te faz pecar, se os seus olhos te faz pecar, arranque-o. Se sua mão te faz pecar, o quê? Corte. Melhor ir para o céu sem os olhos ou sem a mão do que ir para o inferno com eles. Claro que você não vai arrancar seus olhos, você não vai cortar a sua mão. O radical, que quer dizer, é aquilo que está te fazendo pecar. É uma amizade, tira ela do teu convívio. Afasta ela do teu convívio. Ou então você faça ela conhecer Cristo. Se ela não quer conhecer Cristo, ela não serve para você. Se as redes sociais te fazem pecar, exclua. É ser radical. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, a gente vê dia após dia as promessas se cumprindo. A palavra de Deus, clara e verdadeira, não precisa vir um profeta e tentar falar para você. Se você pegar e estudar as Escrituras, você vai ver. Você, sem entendimento, talvez vai entender que Jesus está às portas. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. A escolha hoje é nossa. Um dia eu tive que ser radical, eu preciso mudar, eu não posso ser igual a todos. Minha mãe sempre dizia, você não é igual a todo mundo. E é verdade. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos diferentes. Porque nós temos um propósito. Nós somos escolhidos por Deus. Separados por Ele. Senão você não estaria aqui. Por que você estaria aqui se você não tem esse chamado? Não tem esse propósito diante do Senhor? Você estaria lá fora. Você não teria sido atraído pelo Espírito. Ou você acha que você veio aqui porque você quis? Não. Foi o Espírito Santo que dentro de você criou o desejo. Porque não foi você que te escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. A palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu antes de nós. Nós somos escolhidos a dedo pelo Senhor. Por isso você está aqui. Então, não estamos aqui por acaso, mas nós fomos escolhidos e separados, porque Ele tem um plano maravilhoso. E onde você for, aonde você estiver, você não está lá simplesmente por estar. Tem um propósito, tem um plano.
Aí tem vezes que você está num lugar e você fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu já me perguntei isso. Esses tempos fui convidada pela minha irmã para participar de um grupo, e eu cheguei ali e eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem fulano, ciclano, mas não faz parte do que eu gosto de estar. Eu gosto de estar aqui, na presença do Senhor. E quando aquilo não... Eu perguntei, Deus, o que tu está fazendo aqui? E aí Deus falou, observa, ora. E eu comecei a orar, comecei a observar. Passou um momento, passou o segundo momento, a gente foi num evento, foi no outro, e aí pessoas que estavam ali começaram a me procurar. Pastor, eu preciso que você ore por mim. Pastor, eu preciso que você faça isso. Pastor, eu preciso disso. E eu comecei a aconselhar um grupo, onde nós éramos ali em 20 mulheres, que 2 ou 3 talvez serviam ao Senhor, pessoas ali que eram do Espiritismo, pessoas ali que eram do centro de Macumba, de todo tipo de religião que você imagina. Hoje, 90% delas já aceitaram Jesus, já estão congregando, não na minha igreja, porque o propósito de Deus não é trazer para a minha igreja, o propósito de Deus é salvar vidas. Não importa onde elas vão estar, mas elas precisam estar com Cristo. Cada uma delas está num lugar, porque elas são de cidades diferentes. O meu propósito é levar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos anunciar, declarar a todo ser a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando, alimentando, da forma que Deus já fez nas nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero que você, nesse momento, se coloque de pé. Porque eu quero que você fale para o Senhor essa palavra aqui de Isaías. Se você realmente tem esse desejo de dizer, Senhor, ai de mim, que eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho impuros lábios, preciso ser transformado, preciso ser mudado, preciso ser, Senhor, tomado pela Tua glória, porque nós não podemos fazer nada. A palavra do Senhor diz que tudo vem dele, tudo é por ele, para ele todas as coisas. Nós precisamos abrir mão. Oh, Jesus. Abrir mão de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós estamos rodeados todos os dias. Os pratos de Satanás estão todos os dias. Todos os dias eles são colocados nas nossas frentes. Todos os dias Satanás está à nossa volta, querendo fazer com que a gente caia no pecado, que a gente se afasta do propósito de Deus. Nós precisamos nessa noite ser radicais, radicalizar verdadeiramente as nossas vidas. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos. Porque a própria palavra diz que uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou você resplandece a face de Deus, ou você continua vivendo a sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Um dia eu tive que fazer uma escolha, e hoje é o dia de vocês fazerem essa escolha. Vocês são jovens, têm uma vida inteira para levar e anunciar as maravilhas do Senhor, como nós lemos aqui. E Ele quer usar a vida de vocês. Guilherme, canta aquele louvor, usa mim. Isso. Eu quero que vocês, se vocês não conhecem, ouçam esse louvor. Esse louvor, ele fala muito ao meu coração, porque um dia eu abri mão, e muitas das vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nós amamos, daquilo que nós muitas vezes desejamos, mas não agrada a Deus, não nos leva para perto de Deus.
E tudo que nos afasta do Senhor não faz parte do projeto de Deus para mim e para você. Porque Ele tem além, muito além daquilo que nós estamos pedindo. Os planos dEle, os sonhos dEle é muito maior do que os seus. Em todas as áreas. Pode ser no seu ministério, pode ser na sua vida amorosa, no seu trabalho, na sua família. O que você tem que colocar diante do Senhor? Deus pode fazer além disso. Ele pode fazer além disso. Então fale com o Senhor. Pare esse momento, enquanto está ouvindo esse louvor. Fale com o Senhor. Fale aquilo que realmente está dentro do teu coração, aquilo que realmente você quer. Por que você vem aqui nesse dia? Por que você se separou esses dias para ser realmente transformado? Dá essa oportunidade para Deus. Deus, Ele precisa dessa oportunidade. Porque Deus não é que nem Satanás que invade, mas Ele bate a porta e Ele está batendo a porta nessa noite. Oh, Jesus. Vem, Santo Espírito, Senhor. Começa a tocar, Senhor, nos corações, Senhor. Oh, Jesus. Os meus sonhos consigo largar dentre as nações, dentre as nações. Você vai te oferecer a ti, meu coração. Nós oferecemos a ti. Quando tu enchas com tua compaixão, Deus te desce. Oh, Jesus. Eu ofereço as mãos para que sejam tuas mãos a tocar no aflito. Eu ofereço meus pés para que sejam os seus pés a correr entre as nações, anunciando teu nome, teu nome, teu nome. Disponível estou pra ti. Disponível estou pra ti, Jesus. Oh, Jesus, nós estamos, Senhor, aqui, Senhor, disponíveis, ó Pai. Disponíveis, Senhor, para ti. Nós estamos oferecendo, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, diante do teu altar, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem planos, projetos, ó Pai, para cada um que o Senhor trouxe esses dias, ó Pai. E que eles, Senhor, não venham ser, Senhor, barrados pelo nosso eu, pelo nosso egoísmo, ó Pai, mas que nós possamos, Senhor, verdadeiramente abrir a nossa vida e dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para conduzir, Senhor, conforme o Senhor quer, para fazer, Senhor, o que o Senhor apraz, ó Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, cada coração aqui, Senhor. Eu não sei, Senhor, cada oração que está sendo feita neste lugar, mas a Tua palavra diz que o Senhor sonda os corações. E eu sei que o Senhor está sondando cada coração aqui, Senhor. Tem corações disponíveis, ó Pai. Tem corações que verdadeiramente, Senhor, que verdadeiramente te ama, Jesus. Que estamos dizendo, é aqui, Senhor. É aqui, Senhor. É aqui, Senhor. Eu abro mão, Senhor Jesus, dos meus entendimentos, das minhas convicções, para viver as suas, ó Pai. Para viver as suas, Senhor. Oh, Jesus.
Eu sei que eles sozinhos não vão conseguir, ó Pai. Mas o Teu Espírito, ó Pai. O Teu Espírito que já está dentro, ó Pai. O Teu Espírito que já está dentro de cada um, Senhor. Os fortaleça, Senhor. Em momentos de fraqueza, ó Pai. Em momentos que tem que escolher, Senhor. Eles possam, Senhor, escolher, Senhor, a boa parte. Aquela de te buscar, aquela, Senhor, se derramar diante de ti. Oh, Santo é, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada um, ó Pai. Eu te agradeço por esse dia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor separou este momento, Senhor, para fazer algo extraordinário. E eu sei que o Senhor já está fazendo, Pai. E aquilo que o Senhor começa, o Senhor não deixa pela metade. Então completa a obra em cada coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.